dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom tudo pra você que tá me ouvindo agora aqui no canal no YouTube Missionária Deise França, programa Despertar. Gente, cheguei pra dizer o que Deus colocou em meu coração pra profetizar no teu coração, na tua vida, na tua família, no teu emprego, na tua empresa, no tudo, gente. Fala a verdade, como é bom servir esse Deus maravilhoso, né, meu povo, minha pova, gente linda. Não desanime, levante a tua cabeça, Deus é contigo, Ele vai dar vitória, o Senhor é fiel, nada pode deter o seu caminhar, o Senhor está direcionando a sua vida, que Deus possa te dar vitória todos os dias, como eu já disse, vou repetir, nada de ficar borocochô, né, o menino da Gislaine ficou rindo, né, falou, olha, ele começou a rir quando você falou borocochô, sabe o que é tudo murcho, não dá, eu acho que não dá, eu acho que não, que acho que nada, Deus é conosco, Deus vai na nossa frente, tudo que Deus faz é bom, e tudo que Ele faz é para o nosso bem, você pode crer nisso? Pode dar glória? Então tá bom, vamos prosseguindo, porque Deus está conosco. Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, diante da Tua presença nós estamos. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos de falar, Senhor, nesse microfone, de falarmos de Ti, de testemunhar as bênçãos, Senhor, que Tu tem liberado sobre nós. Pai, bênçãos essas que muitas das vezes não são materiais, mas bênçãos que nós nos referimos de unção, de presença, porque Tu se faz presente em nossas vidas. Senhor, seja conosco, seja com esse Brasil, com o povo desempregado que precisa de uma porta de emprego, para aquele que precisa de sustento, para a sua família, de pagar uma dívida. Senhor Deus amado, eu oro por aquele que tem me pedido oração. Quantas pessoas, a nossa irmãzinha lá em Balneário de Camboriú, que me pediu oração também, falou conosco, Senhor, através do Facebook, no bate-papo, também o Senhor visita, dá vitória. Tua serva Sueli Rorato, lá em Foz do Iguaçu, Deus abençoe, Senhor, abençoe teu servo Cícero, Senhor, em nome de Jesus, vai dando vitória, todo o povo, fora do Brasil, dentro dele, Senhor, não dá para citar todos os nomes, mas Tu conhece, Tu sabe quem precisa, os milagres que eles precisam, atenta, Senhor, põe atenção para o pedido do Teu povo, a oração do Teu povo, nós oramos assim em nome de Jesus. Você pode dizer amém, querido, querida? Amém, coisa boa é ter um Deus que a gente fala, porque quando a gente fala com Deus e a gente tem certeza que Ele está ouvindo, assim, é inexplicável. Quando nós sabemos que nós falamos com alguém que nos ouve. É tão ruim quando você fala com alguém que a pessoa te olha, parece até que está te ouvindo, mas não está te ouvindo. Sabe como? Nem está te dando atenção. Mas é tremendo quando você tem uma pessoa atenciosa. E Deus, Ele é assim, atencioso. E Ele tem atentado para a sua oração, tem prestado atenção para a sua oração. Ele tem aberto seus ouvidos. Ele diz, meus ouvidos não estão agravados ou fechados para que eu não possa ouvir. Então ore ao Senhor, tá? Você que é católico, eu te instruo, olha, faça também uma oração particular, assim, exponha teu coração, fala, Senhor, eu quero ouvir tua voz, eu quero te conhecer na intimidade, eu preciso, Senhor, te conhecer, se revele a mim, entendeu? E converse. Eu sempre falo pro povo assim, olha, sente-se, puxe 2 cadeiras, ponha uma para você e outra para Deus e fale, Senhor, senta aqui e vamos conversar. E dá certo, viu? A intimidade com Deus não tem preço, tá certo? Então, gente, e eu escolhi um louvor maravilhoso falando sobre isso. Se você prestar atenção na letra, vai falar sobre isso. Antes você precisa crer, de Laura Moreno. Ela fala sobre isso, você precisa crer, colocar os pés nas águas, porque senão o mar não abre. Você entendeu? Vamos ouvir o louvor e eu já volto. É preciso molhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado.
Mas antes você precisa crer. É preciso mergulhar a 7ª vez e clamar mais alto que o mundo, para então voltar a ver. É preciso crer na cruz para tornar-se um novo ser, esperar só mais um pouco até ver Jesus descer. Para atravessar o mar, coloque o pé na água, para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. Sem fé impossível é achegar-se a Deus. Pela fé os teus pés irão tocar terra firme no meio do mar. Para atravessar o mar, coloque o pé na água, para chegar ao outro lado, você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você, mas antes você precisa crer. E nós estamos de volta agora com a palavra do coração de Deus para o teu coração. E Deus colocou algo forte no meu coração, porque tenho visto, posso dizer, o desespero de muitas pessoas em busca de vitórias, de soluções de problemas. E o Senhor falou forte no meu coração nesses dias de crise no nosso Brasil. E o Senhor veio ministrando no meu coração uma palavra por alguns dias, e eu tenho segurado essa palavra, e o Senhor falou: fale ao meu povo, e eu quero trazer para o seu coração nessa programação. Olha aqui, em 1 Reis capítulo 17, no versículo 1, diz assim: ora, Elias de Tisbita, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha que tremendo. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão, e você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta da chuva.
Então, a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo dos gravetos, uns 2 gravetos, para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que o comamos e depois morramos. E Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor lhe fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A primeira coisa que eu vejo aqui, que Deus fala comigo, ministra no meu coração, como vocês sabem, porque o nosso programa, nós temos um cuidado de trazer uma palavra revelada da parte de Deus para o povo. Uma palavra bem explicada, de maneira que qualquer um, por mais simples que seja, entenda o que Deus está falando. E a primeira coisa que Deus fala ao meu coração, que a fome na terra tinha uma ligação com Elias. Elias que ordenou a falta de chuva. Elias estava ligado àquela fome. Ou seja, Deus nunca enganou Elias sobre a crise que haveria. Deus nunca deixou Elias aquém da situação. Então, a primeira coisa que Deus está falando em meu coração para falar a você, a igreja do Senhor, a você que tem passado situações diversas, adversas e terríveis, posso dizer assim, por causa dessa crise. Eu quero falar exatamente da crise. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus nunca nos deixa enganados, nem nos deixa de avisar sobre a adversidade. Há muito que o Senhor vem avisando sobre o que iria acontecer em nossa nação, que ele ia passar peneira, que ele ia espremer, que ele ia passar na moenda os servos, que ele ia começar a peneirar, que ele ia mostrar quem era quem. E então chegou a hora. E agora chegou o momento que Deus fala para Elias assim: tudo bem, eu te usei para dar essa ordem, não vai chover, vai passar fome na terra, e agora eu quero que você se esconda lá junto ao rio Querite. Você vai ficar quieto ali, você vai beber do rio e eu vou mandar os corvos te sustentarem. Eu quero então que você entenda uma coisa, da parte de Deus, o Senhor manda te dizer assim: por que que você está desesperado desse jeito? Você não crê que Deus tem poder para levantar corvos? Corvos são pássaros, vou colocar assim, não muito queridos, vamos colocar que corvos são pássaros que não são desejáveis. Ninguém quer criar um corvo dentro de casa. Ninguém quer criar um urubu dentro de casa. Ninguém tem vontade de tê-lo em casa como passarinho para criar. Não, porque é um pássaro até, vamos dizer, rejeitado, visto como sujo. Aí o Senhor fala assim: mas é deles e é neles, ou eles, que eu vou usar para sustentar você. O que Deus está falando? Deus está falando de que de onde você não espera, talvez de um lado indesejado, mas Deus vai mandar o teu suprimento. De repente você está aí, vou dizer assim, usando a expressão assim, até bajulando pessoa errada, pedindo ajuda para a pessoa errada, contando com a pessoa que te fez promessas, mas Deus está falando, esperando de uma porta que você achava que ia vir, do deputado, do vereador, do pastor, do profeta, disso, de aquilo, mas Deus está falando: eu vou te surpreender. Aleluia. Eu vou trazer a providência de onde você não espera. Mas, Senhor, por quê? Por que o Senhor não traz logo? Por que a coisa não acontece? Olha aqui a palavra de Deus, o Senhor diz aqui. Depois disso, a palavra do Senhor, depois da profecia, o Senhor diz para Elias: sai daqui e vá para o leste, esconda-se perto do rio, do riacho. Algumas traduções: ao leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para alimentarem você lá.
O Senhor estava lá, deu ordem aos urubus, vou colocar assim, para alimentar o profeta. Você imagina o profeta, poxa, mas tem tanto pássaro, não podia ser uma águia mais bonito, mais, né, mais chique, mais bíblico, vou colocar assim. Mas Deus, ele contradiz todos os parâmetros, tudo que você imagina. Você fala assim, não, Deus, amanhã eu vou acordar. Deus usou o profeta hoje, falou, ó, tô te dando vitória. Você acha que amanhã você vai acordar com um banquete na tua mesa e você fala assim, nossa, o Senhor já pronto, já resolveu tudo. Aí tem um louvor que diz, e se ele não quiser matar o faraó agora? E se ele não quiser abrir o mar agora? E se ele não quiser te responder agora? E se ele te levar aos seus limites, no teu limite? E se ele quiser uma prova sua de fidelidade? Ainda que não chova, ainda que não tenha nada, ainda que tenha que ser sustentado pelo corvo, ainda que tenha que comer do grão contado, será que você vai adorar a si mesmo? Pergunta o Senhor. Será que você vai para o Rio Querite, sair da tua casa, sair do teu conforto, obedecer, perder alguma coisa, deixar morrer alguma coisa? Outro dia eu estava pregando lá na pastora Josi, eu estava falando sobre um livro que eu li do pastor da Jocum, quando ele falava que o primeiro navio, porque eles têm vários navios agora, hoje, né, que trabalham com jovens, com uma missão, que trabalham pelos países afora, levando jovens, médicos, dentistas, enfim, todos profissionais dentro de um navio, eles levam por países, e é naquele país que eles chegam, eles evangelizam e cuidam, vão para a favela, vão para as comunidades, melhor dizendo, e tratam das crianças carentes. Já fizeram isso aqui no nosso Brasil. O navio chegou e ficou ali atendendo, e aquele pastor falou para o Senhor, Senhor, o que tu queres comigo? No começo Deus mostrou para ele um rio de jovens, e o Senhor falou, quero que você compre um navio. Ele foi e comprou um navio. Quando ele comprou um navio com a ajuda de oferta, todo mundo falou, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Quando ele começou a pagar o navio, todo mundo saiu, tirou o corpo fora, e ele não tinha como pagar o navio, resultado, perdeu o navio. E o Senhor falou para ele, resumindo, o Senhor falou para ele, sabe por que eu deixei você perder o navio? Porque o grande sou eu. Você estava com muita altivez nesse navio. E outra coisa, muitas das vezes, disse o Senhor para ele, eu quero que algo morra, eu permito, melhor dizendo, que algo morra em você ou para você, para que eu seja o grande, o poderoso, o eterno na tua vida, para que você não se prenda a nada e você entenda que o soberano sou eu e que eu tenho poder, ainda que esteja morto, seja lá o que for, trazer vida novamente multiplicado. E aquele homem hoje, eu entendo o que Deus fez, porque hoje ele tem centenas de navios. Mas eu quero que você entenda que no começo lá, Deus permitiu que ele perdesse navio com dinheiro investido, todas as ofertas que ele investiu, todo o trabalho que ele teve naquele navio. O que Deus quer falar comigo, com você nessa programação é que você precisa depender dele, confiar nele, que ele não vai te deixar faltar, ainda que seja no grão. Eu creio assim que o nosso Deus, ele é o Deus que, se ele tiver de te passar no deserto, ele vai te sustentar no deserto, ele vai ser presente no deserto. Quando o corvo aparece, é Deus do negócio. Ou seja, ainda que não é do jeito que você queria, de repente Deus não vai trabalhar, a vitória não vai vir do jeito que você está querendo. Você deve estar falando, mas Deus, pelo amor de Deus, então o que vai acontecer? Acalme o teu coração. Deixa Deus fazer do jeito que ele quer. Ele tem planos para a tua vida e ele vai forjar teu caráter, ele vai te preparar como vaso, como profeta, como líder. O Senhor precisa moldar você, ele está trabalhando na tua vida, na tua mente, no teu coração, na tua família. De repente, o Senhor precisa trabalhar aí dentro de uma tal maneira na sua família, na tua empresa, no seu negócio, nos seus sonhos, nos seus projetos, de forma que ele esteja na liderança total. Talvez você esteja falando, não, pastora, eu deixo o Senhor na liderança total. Então, você precisa provar isso no deserto. E Deus, ele nos prova não para nos reconhecer ou nos conhecer melhor. É para que nós vejamos as nossas debilidades e incapacidades, para que ele mostre para nós, de verdade, quem nós somos. Ele precisa que você veja quem você é de verdade. Você, de repente, quantas das vezes eu, Daisy, falei para Deus, não, Senhor, agora eu estou pronta, você pode me dar essa vitória, essa aqui, essa aqui.
tô pronta. E depois quebrei a cara. E Deus me mostrou nitidamente que eu não estava pronta coisíssima nenhuma. O Senhor está dizendo para você, quem manda sou eu. Se eu permitir que você perca, isso aí você vai perder. Preste atenção que é forte o que eu estou falando. Se o Senhor falar que é deserto, é deserto. Se o Senhor falar que é falta de chuva, é falta de chuva. Se o Senhor falar que tu vai ficar por um tempo sustentado pelo corpo, não adianta você discutir. O profeta não discutiu porque ele sabia que quem mandava era Deus. E aí no segundo tempo a coisa parece que vai melhorar. Então o Senhor fala assim, olha só, agora você pode sair do riacho. Imagino que ele respirou fundo e falou, finalmente eu vou voltar para minha casa, para minha vida, para o meu ministério, para isso, para aquilo. O Senhor falou, não, você vai voltar, mas quem vai te sustentar é uma viúva. Pensa, naquela época a viúva não era nada nem ninguém. Eram mulheres que passavam necessidades. E Deus direciona o profeta numa viúva que estava na pior situação possível. Quando ele chega a ela por ordem de Deus, ele reconhece que é aquela viúva que Deus quer que o sustente. Ele vê que aquela mulher já não tinha, já estava na ponta, por um fio, para perder tudo, a própria vida, ela e o filho, a família. Aí aquela viúva, era ela e um filho. E ela falou assim, olha, tudo que eu tenho é isso aqui, eu vou pegar 2 gravetos e vou fazer uma fogueirinha, só tem um restinho de farinha. A coisa era tão pouca, aleluia, que 2 gravetinhos resolvia a situação dela, cozinhava aquele restinho de farinha. Pensa bem, irmãos, aleluia. Uma certa vez eu dei isso e fui arrebatada por um anjo. E ele me levou numa cidade, aleluia. E eu me lembro que quando eu cheguei naquela cidade, uma das coisas que me chamou a atenção foi que eu entrei numa casa, e quando eu entrei naquela casa, havia muitas pessoas ali ligadas, falando com Deus, conversando sobre Deus. E quando eu cheguei com aquele anjo naquela casa, o povo me reconheceu. Não me pergunte como, mas eu fui arrebatada e cheguei num país. Era um país estranho, parecia povo muçulmano pelas vestes. E quando eu cheguei no arrebatamento, que eu cheguei naquele lugar, a dona da casa me deu bem-vindo, falou, estávamos esperando a senhora para o almoço. E quando eu olhei pro fogão, que era um fogão tipo de lenha, e que eu olhei, tinha uma panelinha pequenininha, um monte de filho. A primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, uma panelinha dessa aí, para sustentar esse povo todo, já não vai dar, quanto mais deu, para eu comer também junto. Mas o nosso Deus, aleluia, Ele é o Deus da providência, é o Deus da multiplicação. E Deus, na verdade, não tinha me levado ali aquele anjo para comer com aquela mulher. E Deus começou a usá-la profeticamente para mim. E aquele anjo junto começou a me mostrar. O Senhor estava numa fase de um sofrimento muito grande, de processos, de comer fubá dia e noite com meus filhos. E o Senhor, aquele anjo, melhor dizendo, falou para mim, eu quero que você veja o sofrimento dessa família, para você ver que não é só você que sofre. E hoje eu quero que você entenda, que você que está me ouvindo aí, de repente você se acha exclusivo. O profeta também falou, Senhor, eu estou aqui escondido na caverna, esse mesmo profeta, eu estou aqui na caverna, Elias, porque, ele falou, porque Jezabel quer me matar, e ela já matou todos os profetas. A angústia no coração dele era muito grande. De repente você está se sentindo assim, achando que você é o único que está sofrendo. Olha, tua situação é grave, mais grave do que de todos. Mas Deus manda eu te dizer, não é, e Deus vai te dar vitória. Deus tem projeto na tua vida e vai te surpreender, né, Joe? Aleluia. Com a experiência que a gente vai passando na vida, a gente vai percebendo a palavra de uma forma diferente, como a palavra diz. Ela se renova a cada dia, porque nós somos pessoas novas a cada dia. Acredito eu que nós somos pessoas novas se nós estivermos evoluindo. E se você estiver evoluindo, cada vez que você abrir a Bíblia, você vai perceber um detalhe, uma nuance a mais. E com o tempo a gente vai percebendo coisas como por que Elias fugiu e por que Elias teve tanto desespero, por que Elias teve medo. Porque se Deus respondesse Elias, quando Elias era um profeta e tinha contato direto, digamos que ele tinha uma linha direta com Deus, exato, como ninguém tinha naquele tempo. Só um profeta poderia ter. Então se Deus falasse assim, olha, Elias, a Jezabel está te perseguindo, mas eu te garanto, pode ficar aí que eu vou resolver teu problema. O desespero maior de Elias, que o fez entrar em pânico e fugir, se esconder na caverna em depressão, foi porque ele orou e Deus se calou. Quando Deus se cala, quando você faz uma oração e Deus parece que não te responde, quando você faz uma oração e ela parece bater no teto e a situação continua a mesma, aí você se desespera. E era essa situação que Elias estava. Porque Elias estava acostumado a orar e Deus responder com fogo imediatamente. Elias falava para o céu parar, o céu parava. A chuva parava. Ele era uma pessoa de extremos. Ele estava acostumado a ver Deus responder de forma imediata e de forma impactante.
E quando no momento de Elias precisa mais, está em desespero, dessa vez não é só a vida da nação, mas é a vida dele, é pessoal, o assunto é dele. Quando ele tem que resolver um assunto dele, que é a cabeça dele que está na mesa para ser cortada, aleluia, e Deus se cala e deixa ele falando com o teto, aí Elias se desespera. Aí Elias se recolhe, vai para a caverna e diz: olha, me leva, porque eu não sou melhor que meus pais. Eu pensei que eu era, mas eu não sou melhor que meus pais. Eu estou aqui nesse momento de fraqueza, e é o que você estava falando no programa agora. Que Deus te deixa no momento de fragilidade para que você perceba quem você realmente é, qual é a sua personalidade, como você vai reagir a diferentes situações de risco. E aí quando Deus se reapresenta de novo para Elias, é uma coisa totalmente poética, uma coisa totalmente diferente para Elias. Porque até então Deus se apresentava para Elias, era tornado, furacão... Né? E quando Deus volta para se apresentar para Elias, dessa vez ele vem de uma brisa suave, no silêncio. Aleluia. E aí ele quis dizer, ensinar para Elias diretamente: olha, Elias, eu sou o Deus que fala como um trovão, mas eu também sou o Deus que fala no silêncio. E é um Deus que se preocupa com você. Forte isso. Muito forte o que o Joe falou, meu filho. Porque o que Deus está falando para você, preste atenção, querido. Preste atenção, aleluia. O que Deus está falando para você é que Ele tem cuidado de você ainda que Ele esteja em silêncio. Tem o louvor da Cassiane Antigo que diz: quando ele fica em silêncio é porque está trabalhando. E Elias, como disse o Joe, ele não compreendeu nesse momento, ele se desesperou. E quantos que estão nos ouvindo agora estão desesperados por causa disso? E bate numa porta e procura profeta, e procura resposta. E parece que não. E Deus está falando: eu vou dar vitória. Deus está falando: calma, eu vou te dar vitória. Deus está falando no teu coração: não, no teu coração. Eu sempre falo assim, gente, busca dentro de você a resposta. Dentro de você a segurança. Há uma resposta. Deus está dando. Mas a pessoa está tão desesperada que ela não consegue parar. Porque se Elias tivesse parado, e nós também, quando na hora do desespero, se nós parássemos, nós iríamos lembrar de tantos milagres de Deus que Deus já fez e que Ele faria mais um livramento, mais um milagre. Mas na hora do desespero, a gente quer o dinheiro para pagar a conta, quer o dinheiro para pagar aluguel, quer o dinheiro para pagar a luz. Se vai desligar o Sabesp, vai desligar a água, a Bandeirantes, ou a Light, que é no Rio de Janeiro, enfim, não sei. E você vai se desesperando de matar o forma, mas Deus está falando: calma, calma. E você fica batendo de porta em porta: meu Deus, eu vou perder tudo. Deus está falando: você não vai perder. Você não vai perder. E ainda que você perca alguma coisa, como eu disse aqui no início, o Senhor está falando: eu estou cuidando de você. Calma, calma, que eu ainda estou no controle da situação. Calma, que eu ainda estou no controle, ainda que eu tenha que trazer uma viúva. Aleluia, ou seja, uma pessoa que aparentemente, de novo, Deus trabalha primeiro com corvo e depois com uma viúva que mal tem o que comer. E Deus te coloca na mão de uma viúva. De repente, Deus vai te colocar na mão de uma pessoa que você fala assim: isso aí... Não, eu merecia muito mais. Eu merecia, sabe, que Deus usasse uma pessoa, nossa, chique pra mim. Não é? E o Senhor está falando para você: eu vou fazer milagre. Aí do nada eu vou fazer milagre. É interessante notar que quando Elias não recebe a resposta de Deus, ele decide se recolher e de certa forma se enterrar. Quando uma pessoa que não tem condições nenhuma de se manter sozinha escala uma montanha e se aloja em uma caverna, ela foi ali para fazer o seu enterro. Era o seu velório. Foi por isso que ele disse pra Deus: me enterra, porque eu já tô aqui dentro da caverna. Ninguém vai lembrar de mim. Eu tô dentro da caverna. Só fecha a tampa da caverna e eu tô aqui enterrado como foi naquele tempo antigo. As pessoas eram enterradas dentro de cavernas. Então ele foi ali e falou: me enterra. Só fecha a porta que eu já tô aqui dentro, já tô morto. Só me enterra. Meu Deus. E essa caverna era no Monte Sinai. É a mesma caverna onde estava Moisés quando Deus se apresentou para Moisés e tampou a caverna. Tremendo isso aí. Ele se enterrou, mas há uma dualidade nisso. Há dois Elias aí. Há um Elias humano que diz: me enterra porque eu já estou morto, é só fechar a tampa da caverna e eu estou morto, ninguém vai lembrar que eu existo. E há um segundo Elias profeta, que ele vai exatamente para o lugar onde estava Moisés quando Deus se revelou para ele. Aleluia, a ele esperança. Sabia, se não falar comigo lá, Deus vai falar comigo lá na caverna de Moisés. Que o Senhor está falando contigo.
Aleluia. Se recolha, mas se recolha onde você sabe que Deus vai te tocar. Aleluia. Agora eu me lembrei do quarto de guerra. Você tem que ter o teu lugar, aleluia, de aconchego no Senhor. Há um lugar, tem um louvor que diz, Heloísa Rosa, há um lugar onde tudo acaba, mas ó, esse lugar é no Senhor, na sóbria. Deus está falando contigo, tem socorro, tem livramento, tem escape, tem segredo, tem sucesso em mim, aleluia. E como alcançar o sucesso no Senhor? Buscar intimidade, buscar vida com Deus, pagar preço, aleluia. E de onde você não espera vai vir o teu milagre. Daquela pessoa mais humilde, Deus vai usar. O Senhor vai levantar naquele humilde, aleluia, de repente, naquela irmãzinha lá no canto para orar por você, naquela irmãzinha, aquele irmãozinho que você nem dá muito valor, Deus vai levantar para orar por você, para clamar por tua vida. O Senhor tem milagre para você. Daquele menino que tá lá no campo, que vai vir para salvar os guerreiros que estão no campo de batalha. Aleluia. Tem Davizinho aí, pequenininho, ninguém dá valor, mas Deus vai levantar. Deus manda te dizer, aquieta o teu coração, para de se desesperar, porque eu vou te dar vitória. Eu quero orar por você. Eu vou ministrar sobre o teu coração a calmaria, para que você possa ouvir Deus. Você pode dizer amém? Deus, em nome de Jesus, eu ministro sobre essa vida, Senhor, que ela possa ouvir o teu falar, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Estou indo embora. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Voltando pro mesmo lugar, dias e noites a buscar resposta